Ok. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, tá, obrigada. Então, assim, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre os quinidários, que a gente está finalizando, né? A parte ali da importância ecológica dos quinidários. Deixa eu só ampliar aqui. A importância ecológica deles, desses animais no ambiente, né? Então, aqui. E depois tem a correção dessas atividades aí, tá? Que eu pedi para vocês fazerem. Então, a gente viu a reprodução, né, dos quinidários, a última coisa que a gente viu na aula passada, e agora a gente vai falar sobre a importância ecológica deles, né? Importância ecológica dos quinidários, né? Opa, aqui. Nossa, chama Felipe. Então, falando sobre a importância ecológica dos quinidários, se não mais alguém entrar atrasado, né, nós vamos ter que conseguir falar, sem pausas, né? Aqui, nós paramos exatamente aqui, foi o ponto, né? A importância, então, ecológica dos quinidários, né? Que aí nós temos como representantes os corais, a água-viva, a anêmona do mar, as hidras, caravelas, a gente já falou isso na aula passada, né? Então, os quinidários são animais de grande importância ecológica, né? Ali nós vimos o ambiente ali dos recifes de corais, né? Na Austrália, um trecho da barreira de corais ali, né? Então, eles participam da maior maioria das teias alimentares marinhas, né? Os recifes de corais são fundamentais para o equilíbrio dos sistemas aquáticos, diversas partes do mundo, é o local onde acontece desova, abrigo, buscam alimento ali, né? Então, propiciam abrigo para as espécies de peixe, outros animais, atraindo predadores para lugares distantes, né, que buscam alimento. No Nordeste brasileiro há uma região com recifes de corais, mas a maior dessas formações fica, então, na Austrália, tá? 2.000 quilômetros de comprimento, esse recife aí de coral, tá? Os corais se desenvolvem em águas quentes, né? Com temperatura superior a 18 graus Celsius, por isso que é mais no Nordeste, que no Sul é bem difícil encontrar, porque a temperatura não é ideal para a sobrevivência deles, tá? Vivem em águas rasas, com no máximo 36 metros de profundidade, uma vez que necessitam de luz, né, solar, para o crescimento das algas que ficam sobre eles e se alimentam, né, e fornecem ali, ajudam na alimentação deles também, tá? E na formação do esqueleto calcário também da colônia, né? Gabriel de Medeiros está atrasado e eu já comecei a explicar o conteúdo. Medeiros, horário que está entrando, 9h48. Mais outro chegando no horário, vamos ver quem é. Mais outra pessoa chegando no horário, Enzo, já estava explicando o conteúdo também, chegou 9h48. Vamos continuar, vamos tentar, se Deus nos ajudar, e os alunos fossem mais pontuais, né? Tudo seria mais fácil no mundo. E ali, mais uma importância ecológica, muitos corais se associam, como eu já falei, né? Os corais se associam com algas. Tá difícil, gente, hoje tá complicado o negócio. Alguma hora vai dar, uma hora a gente consegue. Arthur de Jesus, pontualíssimo no horário, né? Chegou exatamente no horário, né? Arthur de Jesus. Tem que começar a fazer o seguinte, comecei a explicar o conteúdo, não entra mais, você vai ter que ser. Não dá certo. Tá bem complicado vocês chegar fora do horário aí. Todo mundo chega no horário porque chega fora do horário, né? 9h49. Então, como eu já falei, muitos corais se associam a algas, né? Essas algas são chamadas de zooxantelas.
Nessa relação, as algas fornecem alimento, porque elas são autótrofas, né, produzem seu próprio alimento, para o coral. E ele retribui a gentileza dela dar o alimento para ele, fornecendo sais minerais e gás carbônico. Além disso, essas algas colaboram para a formação do esqueleto calcário do coral. Então, aí é uma relação, né, entre eles e o coral. O aquecimento global e a poluição dos mares interrompem a relação dos corais com as algas, causando um fenômeno chamado de branqueamento, que pode ocasionar a morte de corais e das espécies que dependem deles, das algas, né? Então, está acontecendo esse branqueamento, já é um fenômeno que está acontecendo aí por conta do aquecimento das águas, tá? Agora, a correção das atividades ali, né? Que era para vocês fazerem, 7 e 8, tá? Então, vamos corrigir, então. Leia atentamente o texto, e aqui nós temos, foi Aristóteles quem classificou as esponjas como plantas na Grécia Antiga. Mais ou menos há 350 anos antes de Cristo, nessa época, também começou a utilização de uma espécie de esponja para esfregar a pele durante o banho. O método usado é até hoje usado, tá? Mesmo com a industrialização das esponjas artificiais, né? Hoje nós temos esponjas artificiais, mas essas aqui não são artificiais, essas são esponjas do grupo lá dos poríferos, são esponjas marinhas, tá? Então, mesmo com a industrialização das esponjas artificiais, a classificação do reino animal só se deu no século XVIII, ela só foi classificada como animal no século XVIII. Depois, os poríferos têm sua fisiologia estudada, né, e reconhecida como sendo um animal. Sobre algumas características encontradas nesse grupo de animais, marque C para a alternativa correta e I para incorreta, e converta as frases incorretas em corretas. O nome do grupo porífero está relacionado com o grande número de poros existente no corpo desses animais. Está correto. As esponjas são animais de tecidos complexos, muito pelo contrário. Elas não têm nada de complexidade, ela não tem tecido, tá? Então, correção ali, ó. As esponjas são animais simples, sem tecidos verdadeiros, como o esqueleto formado por uma espícula ou por espongina. Ela não tem mais nada além disso, tá? Não tem tecidos. Os poríferos dependem da água para se nutrir, uma vez que filtram pequenas partículas orgânicas que vêm nela, né? Que estão presentes ali, servem de alimento que vem junto com a água. Verdadeiros são animais filtradores, C. E D. As esponjas adultas são capazes de nadar livremente em determinadas épocas. As adultas não. Apenas as suas larvas. Lembra que eu comentei na aula passada para vocês? Então, as adultas não fazem isso. A 2. Uma característica marcante dos poríferos é a presença de coanócitos, célula com função de filtração. Por isso, são animais filtradores. Estes animais, a questão 3, do filo porífero, alimentam-se por filtração de água e têm uma fisiologia baseada apenas na aproximadamente 20 tipos de células, sem órgãos, nem tecidos desenvolvidos, possuem, além até mesmo características de seres unicelulares, por permanecerem fixas no solo, são expostas às alterações do ambiente e, graças à sua sensibilidade, conseguem registrar tais alterações. São excelentes filtradores, chegando a filtrar até 24 mil litros de água por quilograma por dia. De acordo com o texto e seus conhecimentos, o que são animais bioindicadores e o que são bioindicadores? São organismos que indicam o estado do ambiente, né? Se refletindo as alterações do seu habitat. B. Indicam se o ambiente está bom ou não, né? Se está poluído ou não é poluído. Quais características dos poríferos fazem deles bioindicadores? O fato deles serem filtradores, tá? Por isso, são sensíveis a alterações ambientais de diversos ambientes aquáticos, assim como outros animais, como ostras, mariscos e mexilhões, que estavam impedidos de ser comercializados, porque teve um fenômeno aí que eu já comentei com vocês, que foi a maré vermelha, e eles não podiam ser mais comercializados até passar o período da maré vermelha. E agora, 4, observe a ilustração e depois responda as questões propostas. Quais são os processos realizados pelas esponjas que estão indicados na letra A e B, respectivamente? A, reprodução por brotamento. Aqui.
B, regeneração. Ó, tá aqui, ó. Ela foi passada numa peneira, foi despedaçada, coitada da esponja, e deu origem a novas esponjas. Então, reprodução, primeiro, por brotamento, segunda, por regeneração. Explique como ocorre a reprodução dos poríferos, nos poríferos. Os poríferos, então, eles se reproduzem tanto de forma sexuada quanto sexuada. Na forma assexuada, ocorre a formação de um broto na lateral da esponja, que dá origem a um novo indivíduo. Então, reprodução por brotamento. Esse tipo de reprodução é chamada de brotamento. Na reprodução sexuada, os gametas são lançados na água e se encontram por meio de, né, lançados na água, entram pelos poros da esponja, né, da fêmea, por meio dos poros, chegam até a célula feminina do corpo da esponja, onde realiza a fecundação. A larva é lançada na água e aí dá origem a uma larva natante, né? E depois, sim, ela se fixa no substrato, como a gente já viu lá na aula passada. Os quinidários não são poríferos, são outros animais, são pertencentes ao filo dos quinidários, são animais aquáticos, que apresentam formas diferentes de acordo com o modo de vida. Observe a ilustração ali. Então, foi feito um corte longitudinal em 1 e 2. Como são denominadas as formas de 1 e 2? 1 fixo, pólipo, 2 é uma medusa de vida livre. Escreva a seguir quais são os animais representados. Aqui pode ser uma hidra ou uma anêmona, porque o formato é assim, e aqui é uma água viva, né? E a C, em relação à sobrevivência no ambiente, qual é a vantagem da forma 2 em relação a 1? Aqui, né, gente, a forma 2 é natante, né? Forma de vida livre, né? Ela pode migrar ou explorar diferentes lugares, locais, né? Para reprodução e para alimentação também, né? A outra já não é tão vantajosa assim, porque ela é fixa e precisa que o alimento chegue até ela, né? Na época do verão, um aumento frequente de acidentes com quinidários, principalmente de águas vivas, leia algumas recomendações para ocorre, né, esses acidentes, e o que se faz? Tratamento. Lavar o local ou fazer compressas com água do mar gelada. Geralmente se usa vinagre, né, como eu falei na aula passada, no local com compressas, né, para aliviar um pouco aí os sintomas da dor que dá, que é muito forte, queimadura. Quais são as células do quinidários responsáveis pela queimadura? As células são os chamados quinidoblastos, são aquelas células que têm um formato ali, que em toque ela libera aquela substância urticante, né? Qual a importância? Captura de alimento e defesa do animal, né? E agora nós vamos começar aí os plateumintos. Deveres já, caderno de atividade, já vou anotar aqui para vocês, tá? Caderno de atividades, essa parte que a gente acabou de fazer aí, tá? Página 6 até a página 9. 6 a 9, caderno de atividade. Anotem aí. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o filo dos plateumintos e filo dos nematóides. São filos diferentes também, assim como lá nos poríferos e quinidários, eram 2 filos. Aqui também são 2 filos. Aí, aqui nós temos uma situação, um problema, né? O que é isso? Experimente, a mãe diz para o menino, né? A tirinha. O que está aqui? O que está aqui? Vermes? Experimente, diz a mãe mais uma vez. Quer dizer que vou odiar isso, certo? Apenas experimente. Ela está brava porque eu decifrei o código. Para você, o que é um verme? E o que esse termo lembra para você? Hein, pessoal? Professora, para mim me lembra tipo umas lesmas, umas minhocas, não sei explicar. Pra mim lembra. Lembra um parasita. Pra mim lembra. Um parasita que fica nas carnes de bicho morto que tá no meio do mato, sem decomposição. Certo, Ou verme. quando a mosca bota também. A mosca bota, não bota, né? Sim. É isso. Ela bota um ovo. Pensa aí um negócio. Do ovo sai tem um casulo lá que vai ficar, né? Sai uma larvinha do ovo, não sai? Sim. Mas ela não é um verme, ela é uma larva, né? Ah.
É a larva da mosca, é uma fase, coitadinha da mosca, né? Então, gente, aqui, ó, ali, o verme, na verdade, a gente teria que, ele é um nome genérico, podemos dizer assim, tem vários animais, ele pode ser considerado vermes, tá? Eles, na verdade, esse nome tem a ver com característica, né? Normalmente eles foram associados aí, corpo mole, rastejante, né? Não que a cobra tem corpo mole, mas tem esqueleto, que a gente já viu lá no início, né? Então, eles são, é um termo, na verdade, é um termo genérico, ele não é um termo exato, assim, científico, dizer, esse aqui é um verme, o filho do verme, não existe isso. Um nome, na verdade, genérico, né? Mas, né, assim como alguns falaram, alguém falou aí que eu não vi quem era, mas que normalmente a gente associa aí a animais em decomposição, carne em putrefação, né, que é a mesma coisa, apodrecimento e surgimento de larvas aí que pode ser da mosca, e também são chamados de vermes aí mais no meio geral, né. Então, na verdade, a gente já foram esses vermes, né, ou verminoses, né, apesar da maioria das pessoas já ter ouvido falar em vermes, né, parece ser um pouco difícil encontrar uma definição para que realmente é um verme, né, porque ele é muito genérico. Os plateumintos e os nematóides são exemplos de animais que popularmente são conhecidos como vermes, né, que causam verminoses, aí sim já mais verminoses são doenças causadas por vermes, né, que normalmente são animais parasitas, como foi falado, que vivem dentro do corpo de outro, tirando os nutrientes, né? Só prejudicando. Então, as doenças estão relacionadas ao verme, são as chamadas verminoses, e é importante lembrar que muitas espécies não são parasitas, ou seja, muitas são de vida livre. Por exemplo, aqui nos plateumintos, esse animal aqui, ele é do grupo dos plateumintos, é considerado um verme, mas ele não é parasita, ele vive num ambiente. Vivem em solos alagados, lodosos, né? Diz que é a planária, tá? Se quiserem ver como é que é uma planária, tem algumas coisas no YouTube aí bem legal sobre a planária se movimentando, que normalmente a gente vê a estrutura dela assim. Ela é um plateuminto, tá? A planária é um plateuminto, pertence ao filo do plateuminto. A principal característica desse grupo está aqui, ó. Olha o corpo da planária. É achatado, né? Como se fosse uma folhinha, assim, né? Chatada, tá? Dorso e ventralmente achatado, né? E olha como é que é a característica do corpo desse animal. Esse animal é de vida livre, mas a maioria dos plateumintos, tá? A gente vai encontrar em ambientes aquáticos, terrestres e úmidos, mas há umas espécies parasitas, como a tênia e o esquistossomo, que a gente vai falar aí, tá? A de vida livre tem um exemplo aqui, a planária. Olha como é que é o corpo dela. Ela tem, então, aqui seria a região dorsal dela, aqui seria a parte dos olhos, ela tem olhos simples, né, percebe só distingue o claro do escuro, né, no caso a planária. Ela tem a boca nessa região aqui e uma protofaringe, que é colocada para fora, então ela fica num ambiente assim, aquela protofaringe fica aqui e ela vai como se fosse um aspirador de pó, sugando a matéria orgânica e retirando o alimento por ali. Aqui é a região do poro genital, né? A planária, ela é hermafrodita, mas com a fecundação ela troca, né? Mas ela se reproduz também por regeneração, ela tem uma alta capacidade de regeneração. Se eu cortar a planária aqui, se eu cortar ela em 3 pedaços, aqui e aqui, eu vou originar 3 planárias diferentes, tá? Então, ela tem uma extraordinária capacidade de regeneração. Certo? Então, é um plateuminto de vida livre, não é parasita, vive no ambiente, pode ser encontrado tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres, em grande umidade. Alimentam-se de pequenos animais e restos de animais mortos. O corpo da planária é uma coloração, tem uma coloração que ajuda a ficar camuflada no ambiente, barroso, assim, uma forma de cor de barro, né? Na extremidade interior do corpo localizam-se os ocelos, que são esses olhos simples que eu falei ali, estrutura simples, com capacidade de perceber a diferença de luminosidade só. Então, o corpo da planária tem a ver com uma característica geral, tem corpo achatado, ó,
plano, planária, né? Plateuminto, plate, achatado, tá? Que significa achatado. Na região ventral, pequenos cílios que auxiliam na locomoção da abertura e a abertura da faringe. Para se alimentar, a planária lança a faringe sobre o alimento, que é facilmente digerido e segue para o intestino. A planária é hermafrodita, ou seja, cada animal tem um sistema reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Na reprodução, duas planárias se unem pelos poros genitais. Elas encostam assim, gente, ó, poro genital com poro genital, tá? E ali elas trocam a célula reprodutora, né? Troca o espermatozoide, por isso a fecundação é cruzada, mesmo sendo hermafrodita, fecundação cruzada. Pois as duas planárias lançam seus ovos na água, os quais, após um tempo, vão dar origem a novas planáriazinhas pequenininhas. Os planárias também podem se reproduzir de modo assexuado, que é por regeneração, como eu falei, se eu cortar aquela planária em 3 pedaços, eu vou ter 3 planárias. Tem um experimento que se faz em laboratório, que eles começam cortando aqui no meio como se fosse, porque ela não tem boca aqui, porque aqui é a boca dela, né? Como se fosse a região da boca aqui, ó, se fosse, né, mas não é. Eles cortam até mais ou menos essa região aqui. E aí eles fazem planária com 2 cabeças. Efeito de experimento só, para tudo da regeneração, né? E aí se estuda a regeneração para quê? Para regeneração de tecidos humanos também, né? Esquistossomo também é um plateuminto, tá? O nome dele é esquistossoma, né, causador é o esquistossoma mansoni, é o verme causador da esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água, que a criança ou a pessoa que tem, ela fica com a barriga bem grande, volumosa, porque derrama água, né, um derramamento de água no abdômen ali do hospedeiro, no caso a pessoa, né. Está relacionada à contaminação da água, depende da ação de outro invertebrado, que é o caramujo, que vive na água doce. Esse caramujo, chamado biofalária, né, ou biopalária, o esquistossoma, então, se aloja no intestino da pessoa infectada, no local onde depositam seus ovos, são eliminados para o exterior, com as fezes, contaminando o solo e a água, né? Locais onde não tem saneamento básico, né? Na água, os ovos são liberados em pequenas larvas chamadas miracídio. Então, a pessoa, né, que não tem o saneamento básico, a água se misturou às fezes da pessoa contaminada, saem os ovos, dos ovos sai uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio, ele entra num caramujo, tá? Ele entra no caramujo, e do caramujo, aqui está o miracídio, aqui está o caramujo. Aí do caramujo, ele libera uma outra larva chamada de cercária, que está aqui, ó, o nome dela, tá? Essas milhares de cercária ela libera, né? Essa cercária, ela penetra no corpo da pessoa que entrou na água contaminada, tá? E aí, essa cercária, né, como fala ali, sai do caramujo, nadam meio livre ali, até encontrar um mamífero que elas possam penetrar na pele ali e infectar, né? As cercárias invadem o corpo, se alimentam de sangue, né? Se tornam vermes adultos. A cercária ainda é uma larva, elas têm 2 larvas, tá? O esquistossomose, né? Ela tem 2 larvas e tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. E o hospedeiro definitivo, que é o ser humano, ou o mamífero, né, que eu falei. Então, ela tem a cercária e o miracídio. O miracídio é a primeira fase dela, a primeira larva que sai do ovo. Esse miracídio entra na cercária. Aqui se desenvolve, entra no caramujo, o miracídio entra no caramujo. Dentro desse caramujo, eles se reproduzem e transformam-se, liberam do caramujo, abandonam o caramujo, várias cercárias, como essa aqui, ó, parece um peixinho, né? E essa aqui é que consegue penetrar na pele, tá? Então, 2 larvas e um hospedeiro intermediário. Então, elas se alimentam desse sangue, tornam-se vermes adultos. Por volta do 20º dia após a infecção, os vermes se reproduzem e as fêmeas novamente botam os ovos e iniciam o ciclo, né?
A esquistossomose, ou esquistossoma macho adulto, mede cerca de 1 centímetro e a fêmea 1,5 centímetros. O macho e a fêmea vivem unidos, ocupando os vasos sanguíneos do fígado e do baço, que aumentam de volume da região abdominal, e onde vem o nome popular conhecido como barriga d'água, porque é o que acontece? Aumento do volume do abdômen da pessoa, e ela fica com uma barriga bem grande. Pessoa infectada pode eliminar centenas de ovos diariamente, tá? E o que se faz? Que é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê um verme desse, né, que pode entrar na água, pode ir num riacho, pode entrar aí. O que eu faço para evitar ter essa esquistossomose ou essa barriga d'água? Primeiro, não nadar em rios onde tem esse caramujo. Segundo, tomar vermífugo pelo menos uma vez por ano para combater, né? Cuidar os sintomas aí também, né? Saneamento básico é o primeiro para tudo, não esqueçam disso, tá? Saneamento básico, tratamento da água, daí essa água não vai ficar contaminada nunca, né? Se tivesse tratamento de esgoto, mas muitas vezes a água, o esgoto é lançado diretamente nos rios e córregos, né? E não tem nada disso. A tênia, conhecida popularmente como solitária, também é um plateuminto responsável por causar uma doença chamada teníase. O corpo da tênia é achatado, como todos os plateumintos, né? Parece uma fita e é dividido em 3 partes, o corpo da tênia: cabeça, escólix e o pescoço, né? Ou o colo. Então, a cabeça, ou escólix, a gente chama de escólix, ou cabeça, tem o pescoço, também chamado de colo, e tem a parte do corpo. Então, as três partes, né? Cabeça, pescoço, ou colo, e o corpo. Esse corpo é formado por anéis chamados proglótis ou proglótides, tá? Os proglótis, nos seres humanos, a infestação ocorre principalmente por meio de 2 espécies, a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio, o hospedeiro intermediário é o porco. A tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi, tá? O hospedeiro intermediário é o boi. Então, o que acontece ali? Como que você vai pegar uma verminose da tipo tênia sólio, por exemplo, né? Se você comer carne do porco mal passada. Ou se você comer carne de boi mal passada. E aí? Aí tem gente que diz assim, ó, eu prefiro a carne mal passada, não gosto de carne bem passada, eu gosto da carne que tem até um sanguezinho ali na hora de comer. Então, o que eu faço? Eu como, continuo comendo, não tem problema nenhum. O que eu não faço é comprar carne em frigorífico que eu não saiba a procedência. Eu compro em, né, carnes embaladas, carnes de frigoríficos seguros que têm uma inspeção sanitária adequada, tá bom? Então, não tem problema comer carne crua, desde que a gente saiba de onde está comendo, saiba de onde está vindo, né? Os nutrientes que a tênia adulta necessita para sobreviver são retirados diretamente do intestino delgado do seu hospedeiro, no caso, nosso. As tênias se fixam na parede intestinal por meio de ganchos ou de ventosas. A reprodução da tênia é sexuada e ocorre pelo encontro dos espermatozoides com o óvulo interior da tênia. Ela consegue se autofecundar e, por isso, ela é chamada também de solitária. Já ouviram falar? Você tem uma solitária. Porque você só tem um animal no seu organismo. O esquistossomo você pode ter um monte. A tênia é só um. E aí ela se desenvolve sozinha, ela pode chegar até 8 metros, 7 metros, depende, né? Já foi encontrado, no teu intestino. Mas ela é bem fininha. Então, ela se fixa na parede do intestino e dali ela tira os nutrientes que você digeriu tudo. E aí você vai ficando fraco, né? Sem ânimo e tudo mais, né? A reprodução da tênia, então, como eu falei, é sexuada, né? E ocorre. Um proglote fecunda o outro proglote, tá? Que são o corpo dela, né? Aqui tá, ó. Não tá mostrando os proglotes, né? Mas tá aqui mostrando a tênia, ó. Os animais adultos aqui, ó. Essa tinha 3 metros, mas pode chegar até mais, tá? Então, gente, os proglotes cheios de ovos, né?
localizados na porção final do corpo da tênia, são liberados, reiniciando o ciclo da tênia. Em local onde não tem saneamento básico, essas fezes se misturam ao solo, o animal está lá, pastando, comendo, come, e se desenvolve na musculatura, na carne do animal, uma espécie de uma estruturinha bem pequenininha, uma bolinha, como se fosse uma canjiquinha pequenininha. E é isso aí que tem a larva, tá? Se uma pessoa ingerir ovos da tênia sólio, que pode estar presente na água ou alimentos contaminados, verduras, legumes contaminados, ela vai ter uma outra forma da doença, chamada cisticercose, que no caso é a larva que se desenvolve, não é o animal adulto. A gente só vai ter a teníase quando a gente comer a carne com a larva. Agora, quando a gente fizer o papel do porco, o papel do boi, que eu digo, que é comer um alimento contaminado, água, tomar água contaminada com ovos, ou comer verdura contaminada com ovos, a gente desenvolve uma forma chamada cisticercose. Essa doença, a larva eclode dos ovos do cisticerco e pode se alojar principalmente no cérebro, originando a neurocisticercose, que é a mais comum da doença, tá? Solitária, teníase e a neurocisticercose. Quando você faz o papel do animal, você vai lá e come um alimento, né? Uma verdura que está contaminada, por exemplo, onde não tem saneamento básico, né? E aí pode pegar essa verminose. E aqui está o ciclo de vida, né? Ingestão de ovos pelo esporo reiniciando o ciclo, aqui está ele pastando livremente, mas não tem saneamento básico nenhum, né? Aí você, fica assim a carne, tá, gente? Você come a carne contaminada, é uma ingestão de carne contaminada, e aí lá dentro do seu intestino, foi se desenvolvendo o verme adulto, só que aqui tem 4, só que é só um por pessoa, né? A liberação dos proglótides nas centenas de óvulos, juntamente com as fezes da pessoa, vem dessa forma aqui, tá? E aí ela se fixa no intestino. Essa atividade aqui é para fazer, organizando as ideias. Analise novamente o ciclo de vida da tênia sólio, pense em algumas formas de evitar a doença, anote as conclusões e lembre-se que para evitar a doença é preciso quebrar o ciclo. E aí, não vou deixar ali, senão vocês vão copiar. Importância ecológica. A importância ecológica dos plateumintos. Os filos dos plateumintos têm uma importância ecológica relevante, principalmente porque parasitam diversos seres vivos, incluindo os seres humanos, outros mamíferos, diversas espécies de peixes, aves e insetos. Em muitos casos, essas doenças parasitárias podem levar à morte do seu hospedeiro, mas não é vantajoso para o hospedeiro, no caso o verme, que o seu hospedeiro morra, pegou a tênia e já morreu. Não, não existe isso. Vai aos poucos, vai cansando, vai matando aos pouquinhos, tá? Muitos plateumintos de vida livre que vivem no solo e em ambientes aquáticos alimentam-se de restos de matéria orgânica e tem grande importância na degradação da matéria orgânica, né? Algumas espécies de vida livre são bioindicadores de qualidade ambiental, pois são sensíveis a diversos tipos de poluentes, né? E os nematódios, outro filo. Enquanto que os plateumintos tinham o corpo achatado, os nematódios também são vermes, mas de corpo cilíndrico e alongado. Ele é cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades, tá? Semelhantes aos fios. A maioria deles é encontrado em vida livre, mas alguns são parasitas. Os animais do filo dos nematódios têm uma estrutura corporal mais complexa, óbvio, que os plateumintos, tá? Então, na escala de evolução, nós temos poríferos, quinidários, plateumintos e nematódios. Já apresentam estruturas mais complexas no corpo, né? Os nematódios mais conhecidos são as lombrigas, mais conhecidas aí, impossível, né? E o ancilostoma, né? O ancilostoma, tem o ancilostoma duodenale e tem o ancilostoma brasiliensis. São 2 tipos. E a filária, que é um outro verme. Vou falar um pouquinho, então, do ancilostoma e do necator, né? Aqui estão os dois, tá? Então, não se oscila aqui o duodenale e aqui o necator americanus, tá? Então, o ancilostoma duodenale e o necator americanus são 2 nematóides responsáveis por causar uma doença denominada ancilostomíase. Os 2
fazem isso, tá? Eu tô com uma rinite hoje bem ruim. Então, gente, os dois são responsáveis por causar a ancilostomíase, popularmente chamada de amarelão. Esse nome se deve ao fato dos doentes apresentarem a pele amarelada, resultado de uma forte anemia, porque esses vermes, eles se fixam na parede do intestino e, uma vez estando fixo, eles perfuram a parede do intestino e se alimentam de sangue do hospedeiro. Por isso a pessoa fica anêmica, com pouco sangue, e aí fica com a pele amarelada. Por isso o nome da doença também é chamado de amarelão. Os vermes adultos apresentam sexos separados e normalmente as fêmeas são maiores que os machos. Isso nos vermes é bem comum, tá? Eles acasalam no intestino do hospedeiro, onde é feita a postura dos ovos e serão eliminados com as fezes. Contato com o solo, os vermes se abrem, né? Os ovos eclodem e se abrem, liberando as larvas que penetram através da pele das pessoas. Uma diferença importante em relação às outras verminoses é a forma de contágio, pois não ocorre a ingestão de ovos, no caso do ancilóstomo e do necátor, tá? Mas sim a penetração da larva na pele, principalmente quando a pessoa anda descalço, sobre solo contaminado. E é um local onde não tem ensinamento básico, volto a repetir, né? Isso que acontece. Em 1800, ancilostomíase e o Adolf Lutz. Em 1800, pouco se conhecia sobre vermes, seus ciclos biológicos e a doença causada por eles, que acometiam grande parte da população brasileira. Alguns médicos acreditavam que os vermes intestinais poderiam ser benéficos, separando os resíduos alimentares. Isso na antiguidade, né, gente? No Brasil, um dos pioneiros nas pesquisas sobre doenças causadas por vermes foi Adolf Lutz. Ele nasceu em 1855, no Rio de Janeiro, formou-se médico, foi professor e pesquisador. Em 1885, publicou uma série de trabalhos relacionados à ancilostomíase, sendo o primeiro a pesquisar sobre o assunto no país. Abordou os aspectos históricos, geográficos e biológicos, bem como a interferência deles na disseminação de várias verminoses, contribuindo enormemente para a campanha de saneamento básico no Brasil. Então, Adolf Lutz aí foi um dos pioneiros aí a descrever as doenças, né, da ancilostomia. E aqui nós temos a lombriga, que é um dos vermes mais conhecidos que a gente já, né, normalmente, um dia nós já tivemos um tipo de lombriga, né, por isso que se deve tomar, principalmente quem tem animais em casa, né, tomar vermífugos pelo menos uma vez por ano. Um nematóide muito comum é a lombriga, né, ela é conhecida popularmente por lombriga, mas o nome científico é Ascaris lumbricoides, tá? Então, a doença é chamada de ascaridíase por isso. As lombrigas parasitam o intestino, né, dos seres humanos, alimentando-se dos nutrientes que a pessoa consome no intestino, tornam-se adultas e se reproduz. Diferente das tênias, as lombrigas apresentam sexos separados, o macho e a fêmea. A fêmea é sempre maior que o macho, né? Ó, aqui a fêmea com 35 centímetros e o macho cerca de 25, 10 centímetros de diferença de um para o outro. Em uma mesma pessoa pode ser encontrada várias lombrigas. Lá na tênia era uma só, lembra? Aqui não, tem que ter várias, né? Pode ter uma infestação por lombriga. A lombriga pode se multiplicar tanto se a pessoa não tomar medicação, que ela pode obstruir a parede do intestino, que a pessoa fazer cirurgia para tirar os vermes, tá? Quando a infestação é muito grande. A reprodução é sexuada e uma mesma fêmea é capaz de liberar milhares de ovos por dia, que são eliminados com as fezes da pessoa doente. Observe o esquema, e aqui está mostrando o ciclo das ascaridíase, ciclo de vida da lombriga. Depois coloquem a tela do computador de vocês aqui, ó, lá no positivo on, né? Não é a realidade aumentada. As fezes são eliminadas no ambiente, lugar onde não tem saneamento básico, olha aqui onde vai as fezes dele para o lago, daí ele vai lá e agoa a hortinha dele com essa água, eliminadas no ambiente, com ovos, né?
as pessoas podem beber a água ou contaminada sem tratamento ou utilizá-la para regar as plantas, né, as hortas. Assim, os ovos também podem ser ingeridos junto com a alimentação. Lá está a pessoa comendo a lombriga que ele mesmo liberou lá no ambiente. Absorvendo os nutrientes, as fêmeas liberam os seus ovos, são eliminados com as fezes do infectado e aí continua o ciclo, né? E a importância ecológica delas? Os nematóides, né, são relacionados aos parasitoses, também de diversos seres vivos, além de parasitas humanos, eles também podem parasitar invertebrados que são considerados pragas nas lavouras. Por esse motivo, acabam sendo utilizados como agentes de controle biológico, tá? O que é um controle biológico? É uma tentativa de controlar pragas agrícolas com o uso de inimigos naturais, certo? Porém, podem também ser prejudiciais às lavouras, quando parasitam plantas de interesse econômico, como a cana-de-açúcar, batata e beterraba. Esses parasitas de plantas retiram os nutrientes de alguns e liberam substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Os nematóides, devido à livre, são importantes para o solo, pois auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Também se alimentam de micro-organismos, como bactérias, fungos e algas. Algumas espécies de nematóides são considerados predadores, pois se alimentam de invertebrados, anelídeos, e até mesmo de outras espécies de nematóides, os maiores, né? E aí nós temos a atividade para vocês fazerem. Lembrando que nós temos essa atividade aqui, ó, a primeira, né, do ciclo de vida ali, que faz para evitar. Professora, o Organize as Ideias é para fazer agora na aula ou de deveres? Para fazer agora, pode começar. Ah, tá. Pode começar no Organizem as Ideias ali, podem fazer, que eu já vou comentar com vocês isso aí, para fazer na aula. E para fazer a atividade também, tá? São 10h26, nós temos ainda algum tempo de aula. Então, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento.